Bom dia, Sala. É um privilégio muito grande estarmos juntos aqui nessa manhã, especialmente tendo aí a responsabilidade de partilhar a palavra de Deus juntos mais uma vez. Eu quero cumprimentar os meus irmãos do Zoom, meus irmãos do YouTube, aqueles que certamente irão assistir numa outra hora. E quero dizer para todos vocês que nós estamos juntos nessa luta rumo à Canaã Celestial. Hoje, de uma forma muito assim diferente, eu estou assim um pouco, coração um pouco apertado, porque meu pai tem 94 anos e está aí só aguardando a hora do descanso. Ele mora em Macapá e ontem, conversando com minhas irmãs, elas contam o drama que ele está vivendo hoje, e já se alimenta através de sonda, não fala, não tem movimentos próprios, o rim já não está mais respondendo, e nós estamos aí orando para que Deus possa proporcionar a ele um descanso onde na manhã da ressurreição possamos nos encontrar, né? Meu pai, um guerreiro, missionário, ativo, que na sala alguns o conhecem, sabe do seu ato destemido de pregar o Evangelho, e já com 94 anos é próprio que isso aconteça, não é isso mesmo? Estou aqui com o celular e a qualquer momento posso receber uma mensagem ou uma ligação lá de Macapá dizendo que ele descansou. Dia desses foi o pai do pastor Ivo, né? Pastor Ivo Menezes. Interessante que o pastor Ivo Menezes foi pastor do meu pai. Foi pastor lá em Macapá. Mas é isso aí. Eu quero agradecer aqui aquelas pessoas que são guardiãs de oração. A irmã Val, a irmã Berlândia, a irmã Marta Barreto aqui em Caruaru, a irmã Otaviana lá em Fortaleza. Obrigado aí, viu? Essas orações têm nos mantido vivos e em pé, pela graça do Senhor. Pastor Wagner, obrigado aí pelo convite, viu? Para estar juntos, partilhando a palavra mais uma vez nessa manhã. Quero convidá-los a... O pastor Devaldo já orou, mas eu gostaria de convidá-los a orar mais uma vez. Maravilhoso Pai, nosso Deus eterno, nós queremos, ó Deus, nesse momento nos colocar nas tuas mãos. E que, a partir desse momento, Senhor, nós possamos ser destituídos do nosso querer próprio, do nosso pensamento próprio. Que o teu Espírito Santo nos tome posse de forma verdadeira do nosso coração, da nossa mente, para que tudo que nós venhamos mencionar a partir de agora, Senhor, venha do trono da tua graça para beneficiar cada um que está logado nesta sala, neste momento, quer no Zoom, quer no YouTube. Permanece conosco, Senhor, e aumenta a nossa esperança de um dia estarmos contigo no reino dos céus. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Há mais ou menos aí uns 5 anos atrás, eu estava dando estudo bíblico para uma pessoa e nós já estávamos aí na 15ª lição. E aí essa pessoa, depois do tema que nós estudamos, ela falou o seguinte: pastor, então,
eu tenho aprendido, até o momento, de maneira progressiva, verdades sobre a Bíblia, ou sobre a palavra de Deus, ou sobre Deus. E eu queria entender, de maneira bem explícita, quais são os privilégios e quais são as obrigações que nós temos ao seguir Jesus Cristo, ao sermos verdadeiramente seus filhos, ao termos a intenção de um dia participarmos do reino celestial. E eu, naquela ocasião, abri a palavra de Deus no texto que nós vamos usar nessa manhã. Abra a palavra do Senhor que você tem na sua mão aí, no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. E nós vamos ler a partir do verso 19. Depois eu gostaria de pedir a você que você mantivesse a Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos dar uma passeada em cima desse texto, para extrair para nós lições preciosas para a nossa vida pessoal. Diz o seguinte, a partir do verso 19 de Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, a intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo Jesus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne. Verso 21. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Verso 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel e verdadeiro. Esse texto bíblico, ele enche o meu coração, ele toma de conta do meu ser e ele me coloca numa redoma onde eu me vejo totalmente preenchido da vontade do Senhor e daquilo que eu preciso fazer para que essa vontade seja executada na nossa vida. Então, quais são os privilégios? Quais são os deveres, as obrigações que nós temos para sermos, então, um cidadão do reino celestial? Bom, antes de a gente explorar esse texto um pouquinho mais, vamos entender o seguinte: uma visão panorâmica da nossa vida hoje, do mundo que vivemos hoje, secular, espiritual, né? Nós temos hoje um leque de movimentos religiosos para atender a cada gosto de cada pessoa que deseja fazer parte dessa comunidade. Então, hoje, com muita facilidade, se forma um movimento religioso. Hoje, com muita facilidade, religiões ou movimentos surgem à nossa frente e rapidamente enchem, fica cheio de pessoas e são agregadas ali milhares de pessoas ou centenas de pessoas, quantas assim forem. Outro ponto, em meio a essa luta que nós temos hoje entre o bem e o mal, essa pessoa se constitui a maior preciosidade de Deus hoje diante dele. Então, nós temos duas naturezas, uma carnal e outra espiritual. E aí as duas vivem brigando dentro de nós.
Quando a carnal vence, a carnal fica feliz da vida. Quando a espiritual vence, certamente enche a nossa vida de gozo, de alegria. Mas em meio a essa tensão, nós somos objeto de preciosidade para com o nosso Deus. Deus olha para nós e diz: olhe, permanece comigo, fica comigo, que eu vou mostrar a você os privilégios, as obrigações que são necessárias para que você possa fazer parte do meu reino. Enquanto essas duas naturezas vivem brigando dentro de nós, aquele que escolhe o Senhor, ou seja, a espiritual, certamente entende com muita clareza quais são essas obrigações e quais são os privilégios que nós temos, então, em seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ao texto mais uma vez. E agora vamos lê-lo bem devagar, para que possamos aproveitar algumas pepitas que nós encontramos aí na palavra do Senhor. Primeiro, tendo, pois, irmãos, a intrepidez ou ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo Jesus. Aqui se refere ao processo dos trabalhos do santuário, onde o Senhor Jesus representa cada parte daquele santuário e onde ele se coloca como nosso inteiro Salvador, nosso inteiro intercessor, derramando o seu sangue para que nós tivéssemos, então, o privilégio de também entrar nesse santuário e sermos, então, purificados pelo sangue de Cristo Jesus. O verso continua dizendo, pelo novo e pelo vivo caminho que ele nos consagrou. Ou seja, quando nós temos a ousadia para entrar no Santo dos Santos, ou seja, para entrar no santuário do Senhor, aliás, certamente o Senhor Jesus prepara para nós um novo e um vivo caminho. Aquela mesma pessoa que perguntou para mim quais eram os privilégios e as obrigações que nós tínhamos que ter para sermos um cristão verdadeiro, ele chegou para mim e falou o seguinte: ô pastor, quer dizer que se eu tomar a decisão para eu pertencer à igreja adventista ou vir aos braços do Senhor, eu vou ter que mudar a minha vida, vou ter que deixar as coisas que eu pratico hoje, que eu tenho prazer, que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de, no final de semana, tomar uma cerveja. Eu gosto de vez em quando, ter um cigarro e fumar. Eu tenho que abandonar tudo isso? Eu disse para ele que, na proporção que ele vai entrando na presença do Senhor, essas coisas que trazem prejuízos para a saúde dele e são empecilhos para que ele possa, da maneira como está, entrar no reino celestial, o Senhor Jesus tira. Porque é interessante a gente entender que, ao chegarmos à presença do Senhor Jesus, como nós estamos dizendo a Ele: Senhor, efetua todas as mudanças que Tu queres desenvolver na minha vida para que eu possa ser verdadeiramente Teu servo. Por isso que esse caminho ele é dinâmico, ele é vivo e está sempre à nossa frente, nos conduzindo a Ele de forma segura para o reino celestial. Diz ainda, pelo véu, isto é, pela carne, tendo um grande sacerdote na casa do Senhor. Aí continua o verso dizendo: cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E o verso 23 fecha esse quadro dizendo: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, 19 a 23. Bom,
Vamos então ver aqui alguns privilégios que o Senhor nos concede por decidirmos na nossa vida em seguir a sua vontade e desenvolver na nossa vida o seu querer. Primeiro privilégio, entrar no santuário pelo sangue de Cristo Jesus. Isso aqui me remete a entender de que a minha vida pregressa, a minha vida lá atrás, mergulhada no pecado, desenvolvendo os prazeres que a carne me oferece, tudo aquilo que eu desenvolvi naquela ocasião, no momento que eu aceitei o desafio para entrar na sua presença, nós fomos beneficiados com um banho do sangue de Cristo Jesus na nossa vida. É impressionante quando isso se torna real no nosso viver. Primeiro, porque nós compreendemos algo que nos chama a atenção. Aquele sangue que foi derramado na cruz, lá no Calvário, que estava profetizado através do ritual do santuário, aquele sangue derramado ali naquela ocasião beneficiava todos aqueles que nasceram e viveram desde o Éden até aquele momento, estavam sendo beneficiados com aquele sangue derramado ali naquela ocasião. Aquele sangue derramado ali beneficiava todos aqueles que estavam contemplando aquela cena, naquele momento, vendo aquele sofrimento e vendo o Senhor Jesus Cristo dando a sua vida para nos salvar. Mas, irmãos, o interessante ainda é que aquele mesmo sangue estava disposto a beneficiar todo aquele que até a volta daquele momento da cruz do Calvário, até a volta do Senhor Jesus, tivesse o privilégio de aceitá-lo como sendo a maneira de purificar a nossa vida através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, entrar no santuário com ousadia é algo que Deus concede a nós. É o privilégio que Deus concede a nós. Porque estando no santuário, entrando nesse santuário, com a nossa vida, ele tem a oportunidade de mudar todos os aspectos que são pecados, tirar da nossa vida e nos colocar em nós então uma visão bem diferente do reino celestial. Primeiro privilégio, alegria de entrar na presença do Senhor no seu santuário. Segundo privilégio que nós temos quando nós passamos a ter esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, pelo vivo e novo caminho que ele nos consagrou. Há uma ideia, né, uma ideia muito parca, onde as pessoas acham que no momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós entramos ali no quadrado e não temos condição de nos movimentar e qualquer coisa que aconteça ali é prejudicial para a nossa vida espiritual. Mas a Bíblia nos fala o contrário. A nossa vida espiritual é dinâmica. Quando nós passamos a viver esse novo caminho, ele nos torna uma nova criatura e favorece toda a estrutura para que isso seja real na minha vida e na sua vida. Por isso que o caminho é novo, é dinâmico. Você aprende uma coisa hoje, aprende outra amanhã, você vive algo hoje, vive outra amanhã, e tudo isso se soma ao seu fortalecimento espiritual, ao seu crescimento espiritual. Certo? Apareceu aqui uma mensagem aqui no meu celular, vamos aqui só, viu? Pronto. Então, vê só. Quando eu vivo esse caminho, é porque eu entendo que o Senhor Jesus está no comando da minha vida. E quando Ele está no comando da nossa vida,
a nossa vida passa a estar em movimento, que é um dos propósitos dessa sala. E esse movimento que nós estamos envolvidos aí são movimentos espirituais que nos levam a um crescimento real e verdadeiro daquilo que Deus tem a nos oferecer como seus filhos. Terceiro privilégio, tendo um grande sacerdote na casa de Deus. Passamos agora a termos esse sacerdote que ele desenvolveu o processo desde o início ali na pia, onde recebia ali o cordeiro, passando pela a segunda parte do santuário, onde estava ali a mesa e os ritos que ali eram desenvolvidos, até uma vez ao ano, como sumo sacerdote, adentrando ali no lugar santíssimo. Amados, esse sacerdote, ele vem até nós e ele se propõe a estar conosco. O Senhor Jesus se propõe a estar conosco para que nós tenhamos uma vida diferente. E aí os gostos são trocados, né? A nossa vida passa a ter um outro sentido. Nossas alegrias têm outros valores. E assim sendo, esse sacerdote conosco ali ao nosso lado faz com que a nossa natureza espiritual se fortaleça a cada instante, a cada momento. Então, os versos 19 e 20 e 21 nos apresentam esses três privilégios. Primeiro, entrar no santuário pelo sangue de Cristo Jesus. Segundo, experimentar um novo e vivo caminho. E terceiro, tem um grande sacerdote ao nosso lado para nos ajudar a vencer as dificuldades, a vencermos as provações, as tribulações e sermos fortificados espiritualmente na nossa vida pessoal. Bom, vamos então ver agora algumas obrigações que esse texto que nós lemos nos apresenta. E a partir do verso 22, apresenta aí a primeira obrigação. Cheguemos-nos ao Senhor com um sincero coração. Provérbios 2,7 diz o seguinte: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Sabe, amigos, Deus quer que nós sejamos sinceros com Ele, porque é nessa sinceridade que Ele coloca dentro de nós o privilégio de sermos transformados, mudados, e não nos enganando a nós mesmos, mas permitindo que o Senhor Jesus ele entre na nossa vida e desenvolva todo o processo de mudança que seja necessário. Por isso que ele pede que seja sincero, né? Sejamos sinceros. Eu tenho participado de alguns encontros de casais por aí e num deles aí tinha um casal já bem, bem idoso, né? E nós chegamos um pouquinho antes na reunião, estavam ali os dois sentadinhos juntos ali, abraçadinhos, ele acariciando ela acariciando ele, e um beijinho para cá, um beijinho para lá, e assim por diante. E aquilo me chamou a atenção. Depois que terminamos ali a reunião, eu peguei minha esposa, Sandra, e saímos. E ao sair, também me chamou a atenção aquele casalzinho ali, de mãos dadas ali, saindo com os pés ali, os passos trôpegos ali e tal. E eu perguntei para ele, irmão, qual é o segredo da vida matrimonial de vocês? Aí ela pulou assim e disse, eu vou responder, pastor. Sinceridade. Nós dois sempre fomos sinceros um para com o outro. E por sermos sinceros um para com o outro, nós temos a oportunidade
de adequar a nossa vida na verdadeira ou no verdadeiro objetivo, que é de permanecermos juntos. Sinceridade. Acheguemos-nos com sincero coração. A partir do verso 22. Tem um pensamento, eu não sei qual é o autor, não sei, mas se alguém souber e quiser me ajudar, eu agradeço. Diz o seguinte: eu vi isso aí num sermão, onde o pregador falou o seguinte: Deus tolera a nossa ignorância, mas Ele não tolera a nossa falta de sinceridade. Deus tolera a nossa ignorância, mas Ele não tolera a nossa falta de sinceridade. Eu acho que esse pensamento está na primeira apostila que saiu daquele programa de mordomia dos 40 dias, né? O pastor Miguel, aqui na época, era o nosso mordomia da União, e providenciou isso para nós. Vê só, irmãos, quando nós somos sinceros, abrimos o leque da justiça verdadeira dentro de nós. Quando nós somos sinceros, a verdade se impõe no nosso viver, no nosso dia a dia. E quando nós somos sinceros, certamente agradamos ao Senhor com os nossos atos, nossas palavras, atitudes e muitas coisas mais. Por isso que a sinceridade deve sempre estar presente na nossa vida como sendo uma obrigação, né? Se buscarmos a Deus com sinceridade, Ele nos aceitará como nós somos e fará de nós mais do que podemos imaginar. Quando nós nos aproximamos do Senhor com sinceridade, Ele tem a possibilidade de desenvolver na nossa vida a plenitude da sua vontade, a plenitude do seu querer. Segunda obrigação, está no verso 22 ainda, quando diz que a, a, a nossa presença, a nossa presença na comunidade cristã deve desenvolver uma fé verdadeira e inteira certeza de fé. Sabe, às vezes a gente que já temos aí um pouquinho mais de rodagem aí na igreja, né? E a gente não tem costume de ver pessoas de deixar a nossa fé, ou deixar os ensinos bíblicos e ver essa pessoa buscando outro movimento religioso. Mas, infelizmente, hoje é uma realidade isso. A gente vê pessoas deixando a igreja adventista, indo para outro movimento, indo para aquele movimento, tal, etc., sem nenhum constrangimento, sem nenhuma dorzinha na consciência. Mas o que Deus pede hoje a nós aqui é que nós tenhamos certeza daquilo que nós estamos abraçando. Afinal de contas, vale a pena o sacrifício desenvolvido por nós de trocar a nossa natureza carnal e colocar dentro de nós a natureza espiritual para que possamos vencer todas essas dificuldades. O verso 23 do capítulo 10 diz o seguinte: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu que estaria de volta. Hebreus 10, 23. Firme. Essa é a proposta de Deus. Olhe, você tem o privilégio de entrar no santuário, né, e outros privilégios que a palavra de Deus nos menciona, mas uma das obrigações que Deus quer de nós é que nós sejamos sinceros e sejamos, então, firmes, e sejamos sempre firmes naquilo que temos aprendido. 3 palavrinhas regem essa firmeza espiritual, essa certeza espiritual. Primeiro, convicção. Quando você toma posse da palavra, e essa palavra começa a mexer com a tua vida, com a minha vida,
dizendo o norte que nós temos que ter desse momento por diante. Isso gera em nós uma convicção tremenda e nos enche de coragem para que a gente possa dar passos mais largos rumo à Canaã celestial. O problema é que essa convicção hoje tem sido substituída por emoções, né? Por momentos até de êxtase. Por isso, convicção deve fazer parte da nossa fé. Outra palavra que nos ajuda a vivenciar esse aspecto é determinação, né? Temos que ser determinados a fazermos parte do reino celestial. E essa atitude de sermos determinados nesse aspecto fortalece a nossa fé, torna a nossa fé robusta e desenvolvemos esta fé com segurança, mesmo diante de provações, de dificuldades, de problemas que surjam por aí, né? Perseguições, tal. Nós temos a confiança de que a fé que estamos desenvolvendo nesse momento, ela deve ser fortalecida para que possamos obter vitórias rumo à nossa jornada para o céu. E a última palavra que rege essa certeza de fé é entrega, entrega. Olhe, quando Deus pede que nós nos entreguemos a Ele, Ele pede que seja uma entrega verdadeira e total. Total. Vamos dispensar aí as nossas opiniões pessoais. Vamos dispensar aí os nossos achismos. E vamos permitir que nessa entrega o Senhor tome posse da nossa vida, tome posse da nossa mente, do nosso coração e faça uma verdadeira varredura daquilo que é mal, que está dentro do nosso coração, da nossa vida, e seja substituído com a graça dele, com a misericórdia dele, com a presença dele, para tornar a nossa fé plena, certa, de que seremos um dia cidadãos do Reino Celestial. Vamos então para o último privilégio que nós conseguimos extrair desse texto. Claro que a Bíblia nos apresenta outros privilégios, mas estou dizendo desse texto que nós estamos lendo de Hebreus 10. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Sabe, irmãos, esse texto fala de algo que nós temos que ter muito cuidado, que é a nossa mente. A nossa mente é o nosso reservatório de sabedoria que Deus proporciona a nós. E quando esse reservatório está sujo, tem ali vírus que tem como objetivo corromper, certamente nós precisamos tirar. E a única forma de tirar isso da nossa vida é sendo purificado. Purificado. Né? É impressionante o processo da extração do ouro. Meu sogro, ele é falecido hoje, mas ele trabalhava com garimpo e nós íamos sempre, quando ia de férias, eu ia com ele lá para o meio do mato e a gente presenciava ali aquela guerra para tirar o ouro daquela lama que estava sendo sugada ali por uma maraca, um motor sugando aquilo ali. E chamava atenção quando ele tirava aqueles materiais ali e botava numa bacia bem limpinha e jogava água e aquela lama ia saindo, aquele lodo ia saindo e ele tirava aquilo lá, espremia, depois ele, com a água ele ia tirando ali as sujeiras e aí o ouro ia reduzindo ali. Mas isso não era suficiente. Ele pegava a bateia, levava para um fogo superaquecido e ali, naquela ocasião, colocava um pouco de mercúrio e o ouro se juntava aquele mercúrio ali, as escórias ficavam de um lado
e o ouro puro ficava do outro. Coisa impressionante. Mas para que isso pudesse acontecer, foram necessárias algumas etapas para ter aquele ouro purificado pronto para ser usado no comércio. Alguém teve que ir lá buscar no meio da terra. Alguém teve que lavar aquela lama várias vezes. Alguém teve que colocar um pouco de produto para que o ouro pudesse se aglomerar ali perto daquele produto. Alguém teve que levar o ouro para o fogo para que então ele estivesse pronto para ser usado. Eu gosto muito do texto de Isaías, capítulo 1, verso 16 até o verso 19, quando fala nessa purificação, nessa lavagem de vida. Isaías começa dizendo o seguinte, no verso 16 do capítulo 1, lavai-vos e purificai-vos. Ele apela, lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Olha que apelo veemente Deus fazendo ao povo de Israel naquela época e certamente direcionado a nós hoje de forma muito especial. A purificação se reflete em tirar a maldade do coração, né? Em cessar de fazer o mal. Mas não fica por aí. No verso 17 diz assim, olha, aprendei a fazer o bem. Você fazia o mal antes, agora aprenda a fazer o bem. Fazei justiça ao órfão, tratai as causas das viúvas. Né? Diz ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como brancos como a lã. E aí o verso 19 termina esse processo dizendo: se quiserdes e obedecerdes, comereis do bem dessa terra. Sabe, amigos, que obrigação gostosa de se fazer, não é isso? Não somente os privilégios, mas as obrigações, todas elas são apetitosas para nós fazermos aí, para entrarmos no reino celestial. Nós temos que entender de que esse processo é uma luta diária, amados. Não é um momento isolado ali da nossa vida, não é aquele start que dá ali e de repente voltamos a fazer tudo que é mal de novo, não. Nós temos que entender de que esse momento exige de nós uma renúncia diária daquilo que eu gosto como carne de fazer, daquilo que Deus quer como espiritual que eu faça. E Ele espera que nós nos entreguemos a Ele por completo. Por completo. Né? Eu tenho aqui dois pensamentos do livro Caminho a Cristo, eu quero ler rapidamente. Foi para nos redimir que Jesus viveu e morreu, sofreu e morreu. Ele tornou-se um homem de dores, para que pudéssemos participar das alegrias eternas. Deus permitiu que seu Filho amado, cheio de graça e de verdade, deixasse um mundo de glória indescritível e viesse para um mundo corrompido, maculado pelo pecado, escurecido pelas sombras da morte e da maldição. O Senhor Jesus passou tudo isto para que nós entendêssemos o nosso privilégio de estarmos ali ao lado dele e nós compreendêssemos que as obrigações que nós temos que fazer para permanecermos ali ao lado dele sejam prazerosas. Diz ainda outro pensamento, Caminho a Cristo, página 8. Diz ainda outro pensamento, o preço pago por nossa redenção, o sacrifício infinito do nosso Pai Celestial, ao dar o seu Filho para morrer por nós, deveria dar-nos uma elevada concepção sobre o que deveríamos nos tornar através de Cristo Jesus. Você entende o que é isso? Quando eu entendo os privilégios e as obrigações que eu tenho como cristão desenvolver hoje nos nossos dias,
eu só posso atribuir tudo isso à pessoa de Cristo Jesus. Eu de mim mesmo não tenho condição de fazer isso, mas ele vem, toma posse da minha mente, toma posse do meu corpo e desenvolve todas as mudanças necessárias para que possamos desenvolver essa atitude de entrega. Bom, quem sabe nessa manhã você está ouvindo essa mensagem aí e você olha assim e diz: Ah, Senhor, eu já fui longe demais, já estou muito distante de Ti. Não fique triste, essa não é só sua realidade, mas é uma realidade de muitos que estão nos acompanhando nessa sala. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, eu vou clarear para você quais são os privilégios que você tem de permanecer comigo e quais são as obrigações que você precisa desenvolver para ser um cidadão do meu reino. Ele continua dizendo, em São Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E terminando aqui o último verso, 1 João 2,28 diz: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Você lembra quais são os privilégios que nós temos de sermos cidadãos do Reino Celestial? Entrar no santuário através do sangue de Jesus. Experimentar um novo e um vivo caminho. Permitir que esse grande sacerdote seja o sacerdote da nossa vida. Que privilégios esses, né, irmãos? E as obrigações. Vamos permanecer sempre com sinceridade diante dele. Ter a nossa fé robusta para enfrentar as dificuldades e sermos vitoriosos, lavar a nossa vida, purificar a nossa vida, para que o Senhor Jesus tenha condição plena de habitar entre nós. Sabe, essa sala daqui a pouco vai terminar. E vai chegar a hora da pipoca, todo mundo vai expressar ali a sua alegria de ter estado conosco e tal. Mas o dia continua. Durante esse dia, pense um pouco na sua vida espiritual, na vida da sua família, de sua esposa, seus filhos, e entenda que esses privilégios são eternos e essas obrigações também são eternas. Que Deus te abençoe, que Deus possa te proporcionar a alegria de ouvir naquele dia: Vinde, servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós temos uma vida, Senhor, onde os altos e baixos têm permeado nosso relacionamento contigo, Pai. Ora, estamos ali bem pertinho de Ti. Ora, estamos tão distantes. Mas nessa manhã nós entendemos, ó Deus, que é um privilégio nosso permanecer ali ao Teu lado, entrar no Teu santuário pelo sangue de Cristo Jesus e desenvolver a nossa vida segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Mas, Pai, nos ajuda a entender também as obrigações que nós temos que ter como Teus filhos para um dia estarmos contigo no Reino Celestial. Nos ajuda, Pai, a sermos sinceros. Nos ajuda a termos certeza da fé que nós a abraçamos e nos ajuda, Senhor, a, a sermos purificados a cada momento como cidadãos do Reino Celestial. Abençoa cada um que está nessa sala nesse instante, no Zoom, no YouTube, aos que irão ver mais tarde. Toma-os em teus braços e nos dá garantias e alegria de entender que quando o teu filho voltar nas nuvens dos céus, nós vamos
ouvir a sua voz doce dizendo: Filho, entra no meu gozo, entra no meu reino eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, meu pastor. Você mora aqui, ó, no meu coração e não paga aluguel e é de quem cobrar, viu? Rapaz, rapaz, seu coração é grande, viu? Porque eu sou largo, viu? Pastor Gilberto, você estava falando aí, rapaz, né? E é interessante, né? Essa questão sobre os privilégios né? E as nossas responsabilidades, podemos dizer assim, né? Isso. Porque assim, a gente às vezes só quer saber dos privilégios, né? É. E as obrigações a gente deixa um pouquinho de lado às vezes, né? Mas os privilégios a Até, gente. até em algum momento tenta substituir por algo mais parecido, né? Que realmente não é igual. E se a gente prestar atenção, né? É lógico, não estou falando aqui de modo geral, mas até as orações, né? Até as orações. Às vezes você percebe que as orações, existem orações que elas correm o risco de ser mais uma cobrança dos privilégios, né? E não lembra, às vezes, das obrigações ou responsabilidades, né? Então, isso é muito importante. Eu costumo dizer assim que o equilíbrio, né, é uma obra do Espírito Santo. E aquele que é Isso. desequilibrado já mostra que está fora do padrão, né? É fora do padrão. Isso mesmo. É você mesmo, pastor. Então, assim, que o Espírito Santo nos ajude a sermos equilibrados, né? De todo jeito, né? Do modo geral, né? E a buscarmos, né, a compreensão plena desses privilégios e dessas obrigações, dessas responsabilidades, né? Porque quando a gente busca isso, está ali sempre vivo na nossa mente. Então a gente está lembrado ali, vai se policiando e vai se aprimorando. Quando a gente entra no esquecimento espiritual e se mistura com esse lamaçal podre que está por aí, e aí as coisas degringolam e a gente perde o objetivo de vida. Não é isso? É isso mesmo. Então, aqui é um momento também de muito aprendizado, né? Eu costumo dizer, pastor, que não tem como a gente tomar decisão sem conhecimento. A decisão é consequência de um conhecimento, né? E aqui na Exatamente. sala, todo esse ambiente aqui nos proporciona conhecer para que nós possamos tomar boas decisões, né? E o Espírito Santo vem trabalhando para a gente permanecer nessas decisões, executar cada uma delas em nossa vida. Isso mesmo. Eu Pastorzão, você quero pensa pura sem mistura, viu, pastor? Pastor, eu quero aproveitar e agradecer ao pastor Wagner pela oportunidade, pelo convite. A vocês que são os mentores dessa sala, pela confiança que têm de que a palavra deve ser pregada. E é importante também a gente frisar da liberdade que nós temos dada por vocês, da escolha dos assuntos e de trazer aquilo que realmente Deus toca no nosso coração. Essa mensagem, quando nós preparamos ela para apresentar à igreja, eu senti no meu coração, primeiro, essa necessidade. Então, quando a gente interioriza a mensagem, ela se torna parte da nossa vida, não é isso? Parte das nossas buscas. A Muito gente obrigado, oferece meu um, pastor. a gente oferece um remédio, pastor José, que a gente toma, né? É, é isso A mesmo. primeiro quem toma o remédio somos nós. Depois a gente oferece, sabe que o remédio é bom, aí oferece para os outros. Isso mesmo. Meu pastor, amo você, necessito de você para ser feliz. Você é parte visível de Deus na minha vida e creio mais em Deus porque vocês existem, ou seja, toda essa sala existe, né? E essa troca de amor, essa, essa troca de informações nesse aspecto fortalece a nossa fé, tá bom? Também amamos o Senhor, meu pastor. Eu estou falando aqui, a minha voz é um eco da sala, tá? Amamos o Senhor, viu? E precisamos do Senhor para ser feliz, tá? Pastorzão, você representa aqui um grupo de pastores que estão sempre aqui, disponível, sabe, para poder abençoar, para poder ajudar.
faz parte desse time, né? Nós somos aqui um todo nas mãos de Deus, né? Deus usa cada um de nós. Só para o senhor ter ideia, pastor Gilberto Dudugério, olha só. Estão aqui conosco hoje, que participou aí do seu sermão, né? Pastor Abdoral Sintra, pastor Aliomar, pastor Daniel Cândido, pastor Eliabe Neves, pastor Esmeraldo Alcântara, pastor Fagundes, pastor Flávio Borges, pastor Joaquim da Silva, pastor José Alves, pastor José Carlos, lá da Paulistana, pastor Luiz do Espírito Santo, pastor Carlos Nascimento, pastor Eliase, pastor Ezequiel Miranda, Pastor Rafael, né? Pastor Rafael. O nome para mim é um nome novo, Pastor Rafael. Pastor Rafael, depois deixa aí no chat aí o senhor está com a câmera fechada, tudo aí, imagino que, né? Deixa aí no chat aí uma apresentaçãozinha, uma mini para onde o senhor está, onde o senhor mora, qual associação o senhor trabalha, né? Estamos aqui, né? Está escrito Conceição Pastor Rafael, tá? Então, seja bem-vindo aí, pastor Rafael. Imagino que o senhor deve estar aí já há um tempo. Alguns pastores, sabem que alguns pastores, pastor Gilberto, ficam lá no YouTube, né? Gostam de assistir por ali, participar por ali. Então, essa lista de pastores que a gente apresenta aqui é só uma parte dos pastores, né? E É outra uma parte. representação, né? Oi, pastor. É uma representação, né, dos que É estão uma lá no YouTube. representação, né? Então, então que bom, né? A gente está respaldado aqui. Esses pastores, eles validam muito bem a sala, eles dão suporte. Às vezes, no momento de intercessão, recorro a um deles aqui. Pastor, pode orar e já vem aqui, faz oração de intercessão. Então, é muito bom. Obrigado, pastor Gilberto. Deus te abençoe, viu? Estamos juntos, em nome Estamos de Jesus. juntos sempre. É bom demais, bom demais. Um clima bacana. Sala 57 é um momento da gente entrar em comunhão com Deus, né? É um momento de buscar o Espírito Santo, mas é um momento do reencontro, um momento de encontrarmos amigos também, rever aqui alguns rostos que a gente às vezes não vê há muito tempo, né? De vez em quando, você e tal, tá por aqui. Muito bacana, tá? Sejam todos bem-vindos e com a graça com a graça de Deus nós seguiremos, tá? Sabe, nós aqui a sala 57, olha, tem quatro pontos importantes, né? Quatro coisas importantes acontecem, né? Primeiro, nós temos a lição da escola sabatina, tá? Depois nós temos um momento de intercessão. São momentos assim que temos um tempo de qualidade dentro de um padrão já pré-determinado, né? Depois nós temos a a pregação, que é o momento onde tem um pregador, vai fazer um sermão, e depois, por fim, nós temos um momento do testemunho que coroa e fecha aí o nosso culto de cada dia, tá? E hoje não é diferente, né? Hoje nós temos também um testemunho, por sinal, muito interessante. Você pode imaginar uma pessoa que decide assim, olha, não, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber do céu, eu não quero mais saber de salvação. Você pode imaginar uma pessoa assim? Pois é, hoje nós vamos contar um pouquinho a história, né, dessa irmã, né? E ela passou um tempo da vida dela, né, com esses tipos de sentimento, tá? Mas graças a Deus, Deus é misericordioso, e usa ferramentas. Existem muitas ferramentas, mas uma ferramenta que foi usada na vida dela foi a Sala 57, tá? Por isso, nós temos aqui a irmã Miriam Torres. Irmã Miriam, olha ela aqui. Irmã Miriam, vê se você já consegue abrir aí o seu áudio. Vamos ver aí. Vê se você consegue abrir aí. Opa, consegui. Tá me ouvindo? Perfeitamente, irmã Miriam. Bom dia. Amém. Então, louvado seja Deus. Amém. Bom dia, irmã Miriam. Bom dia a todos. E eu estava aqui ouvindo a pregação do pastor, bem oportuna, né? Bem Bem oportuna, né? oportuna. Você viu? E o, Caiu muito bem, hein? e o pastor Gilberto Dudugério como diz lá o nosso irmão, é um lindinho fofinho, né? Pois é. E nordestino, tá? Eu estou no Nordeste, hein, pastor? Então.
Hoje é Eu acho, Nordeste. eu acho que é a mesma região aí, viu? Isso, eu estou em Petrolina e ele está em Caruaru. Olha Então, aí. não tão distante. É, Estamos irmã Miriam, próximos. nós vamos fazer uma oração agora, tá? Para começar o seu Sim. testemunho. E aí, depois da oração aqui, nós já vamos aqui engatar a primeira e nós vamos aí contar as bênçãos de Deus na sua vida, tá? Ok. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado pela tua presença conosco, sempre, sempre. Queremos clamar ao Senhor que continue, ó Pai, abençoando a cada um de nós, em especial a irmã Miriam estará contando agora o seu testemunho, como o Senhor tem abençoado a vida dela, como o Senhor tem dirigido as coisas. Pai querido, que o Espírito Santo norteia tudo que for falado aqui, todo tipo de pensamento, para que seja somente para a tua honra e para a tua glória, Amém. e também para a edificação espiritual de cada um que está aqui, ó Pai. Pedimos as tuas bênçãos, teu cuidado, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Irmã Miriam, primeira coisa que eu não, quero pedir para você fazer uma espécie de uma pequena apresentação. Onde você mora, como que é a configuração da sua família, tá? O que você faz. Então, eu sou de Petrolina, moro em Petrolina há um bom tempo. Sou adventista, praticamente cristã, desde de nascimento. Minha família assim sempre foi toda em busca, né? Em busca do evangelho, do verdadeiro evangelho, da verdadeira religião, e tudo isso eu devo a meu pai. Então, atualmente, né, como já disse, eu trabalho, sou professora, trabalho com educação infantil há 37 anos, tá? E, e é isso. Então, minha vida começa quando meu pai, ele participou de várias denominações e sempre procurando algo correto, combinasse, né? Uma época muito difícil, uma época de muito preconceito, né? Meu pai sofreu muito preconceito e, e foi assim, né? Durante um bom Ô, tempo. Miriam, naquela época, você cita aí mais ou menos o ano de 1966, né? Isso, Naquela época era aquele preconceito ao crente, nossa, né? Então, assim, a pessoa frequentar uma certa religião já era meio que taxado, né? exatamente, Mas aí o pelos, interessante de tudo isso, você conta assim que seu pai ele era inclinado, né, a buscar aí a questão da religiosidade, né? E, graças a e aí de Deus. alguma maneira Deus foi trabalhando e tudo que vocês foram morar ao lado de um adventista, foi isso? Exatamente. Na cidade de Arco Verde, em 66, nós somos bem vizinhos a uma família de adventista. Mas aí a família já frequentava, minha família, e inclusive meu pai já frequentava outra denominação. Nação. Mas aí os adventistas nos cativaram. Eu fui uma das cativadas porque eu era menorzinha, então eles tinham muito carinho por mim, me levavam à igreja, né? Já na idade de 4, 5 anos. E aí foi lá onde a gente aprendeu assim algumas músicas, cantar alguns hinos, né? Mas minha família sempre voltada para a outra denominação. Mas meu pai, ele era assim, ele foi um servo de Deus, é claro. Ele que Era onde, trouxe Miriam? Era onde isso aí? na cidade de Arco Verde. Arco Verde, tá. Arco Verde, aqui em Pernambuco, Tá. próximo a Caruaru, aí, ó, Pastor Lugero. Então foi isso, né? Mas meu pai sempre estudando, sempre estudando. E quando ele conheceu a mensagem pregada pelo irmão, essa família, então ele começou a se afastar, mas aí ele não tomava uma decisão, porque ele estava sempre viajando,
E aí não parava em um lugar, né? E meus irmãos, minha família era mais nova, então eles todos ficaram denominação, até porque eles estudavam em uma numa escola evangélica, então todo mundo gostava. E infelizmente a igreja adventista não era bem vista, né, pela família. Mas aí aconteceu algo que nós fomos para São Paulo, e lá meu pai novamente na igreja adventista, e foi lá mais ou menos nos anos 70, a primeira vez que eu fui a uma igreja adventista, na escola sabatina. Como eu era uma das menores, então meu pai, quando ele estava na cidade, ele nos levava para a igreja. Então a gente ia para a igreja aos sábados, e a outra turma ia aos domingos para outra igreja. Era dividido, então, e a gente ia, né? Foi a primeira vez que eu cantei as musiquinhas na salinha das crianças, então, mas quando o papai via, ele não estava, a gente ninguém ia para a Não igreja. ia. Ele pegava, todo mundo ia para a igreja. E foi assim, né? É, a Tinha os altos e divisão, baixos da religiosidade na sua família, né? Quando seu pai estava, exatamente, vocês estavam firmes, iam lá, tudo a mais. Quando seu igreja. pai não estava, não ia. Mas também o seu Ninguém. pai também não tomava uma decisão de abraçar a Sim, causa, né? sim, exatamente, né? Devido aos trabalhos dele, tinha a guarda do sábado e era, era visto com muito preconceito, né? Ter que deixar algumas coisas. Na realidade, era falta de conhecimento, Pronto, é isso muita que eu ia falta de falar, conhecimento, né? muita Falta de falta de conhecimento. conhecimento, muita falta de estudo. Então, o papai ficava assim naquela dúvida, né? Somos em 8 filhos, então ele tinha que Uma manter, família né? E era meio bonita, né? complicado, muito, muito complicado. Mas foi aí, né? Então, nós voltamos, minha família, alguns dos irmãos, nós voltamos para aqui, para a cidade que eu estou, para a cidade de Ok. Petrolina. Vocês estavam Hoje, aí, vieram para São Paulo, tiveram essa tá? experiência da igreja, de Sim, congregar, mesmo que esporadicamente, mas aí passa um tempo, vocês retornam, então, e para a viemos cidade para de vocês. Petrolina, essa cidade linda e maravilhosa que eu moro. E quando eu cheguei aqui, nós chegamos nos anos 70, só tinha uma igreja. E aí, meu pai, novamente, uns adventistas, ele devolvia o dízimo, mesmo sem ser batizado, né? E se a gente cobrava dele, eu pegava os talões assim de dízimo e ficava, olha, ele está devolvendo, ele está dando dinheiro para a igreja, né? A gente implicava muito, eu principalmente, né? Só que aconteceu algo, a gente começou a frequentar também. E nós somos envolvidos, né? Principalmente eu e um irmão. E aí, meu pai batizou-se numa época muito difícil, nossa. O campo era muito grande e papai se batizou em 1974. E eu, assim, muito curiosa, juntamente com meu irmão, nós começamos a participar de uma classe batismal. E aí nós nos decidimos também. Aos 9 anos de idade, eu me batizei. Muito lindo, assim, muito emocionante. Você Não conta que, sabia muito. você conta que Hã? foi batizada mais ou menos 2 anos depois, né? Isso, O seu exatamente. pai foi batizado. Olha que coisa Sim, interessante, ó, a configuração de sua família, né? Você percebe que à medida que vai aumentando o conhecimento, também vão se tomando decisões. sim, Então, olha a importância. É óbvio que o Espírito Santo é que vai fazendo essa obra em nós. Não tenho dúvida disso. exatamente. Mas olha a importância do conhecimento. Dentro da própria família, você diz: olha, meu pai começava a devolver dízimo. E alguns de Sim, nós acabavam se opondo a isso. Mas era a questão que você falou, né? É a questão de conhecimento. E conhecimento. isso vai nos proporcionando, vai nos ajudando a ter. Até no nosso testemunho aqui, Miriam, e nos testemunhos, a gente adquire conhecimento. A gente fala, nossa, como que essa pessoa, como que eu não tinha pensado nisso, né? Então, até o testemunho Exatamente. proporciona conhecimento para a gente. Aí Exato. você e seus irmãos se batizaram Sim. também, e E aí, então a na família. igreja, na nossa igreja, tinha um coral. Nossa, eu sonhava cantar nesse coral.
E eu aprendia todas as músicas e comecei a me envolver como juvenil, né? Então veio a classe de juvenil, a gente começava a participar. Desbravadores, foi fundado um clube de desbravadores, nós participamos. Hoje tem vários clubes aqui na cidade, mas eu participei do primeiro clube de desbravadores aqui de Petrolina. Que honra, hein? Pioneira, hein? Pioneira. E aí foi tudo muito bonito, né? Tivemos algumas dificuldades, porque nós tivemos que ir morar na roça, e acredite vocês que nós andávamos 6 quilômetros para chegar à igreja, e não nos atrasávamos. 8h30 nós estávamos na igreja, andávamos 6 quilômetros todos os sábados, Nossa, contentes, alegres, sem reclamar, não tínhamos esse direito de reclamar. E aí 6 quilômetros é participávamos uma distância muito considerável para andar caminhando, viu? da igreja, né? Mas Pois é. assim, foi um período bom, apesar de que hoje eu analisando, nossa, como faltou muita orientação, muito conhecimento. Faltou uma sala 57. Mas agora Ô, nós Miriam, temos você essa. fala, você conta no seu testemunho que você passou a sua parte juvenil e a sua parte jovem envolvido ali, apesar das falhas, situação, mas vocês permaneceram ali na igreja. Sim, sim, Mas quando permanecemos chega firmes. na fase jovem, né, que é aquela fase assim que vai migrando, né, tanto você como seu irmão sai da igreja. Nós saímos da Por igreja. quê? Porque eu sempre falo assim que a igreja, ela, na época, era aquela. Era uma ditadura religiosa. Eu falo muito isso, porque posso falar porque eu participei, eu fui alvo, né, dessa ditadura, tanto familiar também, porque meu pai era muito severo conosco, e se faltava pregações assim, tipo a do pastor que ele fez hoje, faltava isso. Eram pregações muito severas, muito assim, não passava para a gente o prazer de servir. Você tinha Ô, que Miriam, é, ser, segura só você o tinha que. pensamento, só para dar uma explicação aqui para a fala. Sim, Eu entendo quando você fala assim, naquela época, né, que não é uma época assim tão distante, né, mas já é uma época considerada, sim, havia algumas dificuldades. Primeiro, hum, os distritos eram muito longe, os pastores tinham muitas igrejas. E, exatamente. geralmente quem pregavam eram irmãos da igreja. Em vez Exatamente. de fazer um sermão, davam um recado no púlpito, né? E esses recados, por incrível que pareça, o púlpito não é lugar de você mandar recado, né? O púlpito é lugar Exatamente. de você Pronto. abrir a palavra de Deus para trazer cura às feridas espirituais. E, infelizmente, haviam muitas pessoas que faziam isso. E alguns até hoje, se brincar, viu? Que Faz. alguns até hoje, se brincar, cai nesse erro, né? De ir lá para o púlpito e mandar Exatamente. recado para alguma Obrigada. situação, né? Então, Certo. assim, Miriam, Mas era isso isso mesmo. O isso senhor criou uma contribuiu bastante. situação, né? Isso criou uma situação porque você era jovem, havia um grupo jovem ali de pessoas e muitas vezes martelava em cima daquilo, batia em cima daquilo, e isso foi machucando, né? Machucando, machucou muito. Então, assim, falar um detalhe que aconteceu quando eu tinha 10 anos, eu estava assistindo um culto, e como eu morava na roça, quando eu sábado era de encontro, mas só que não podia se encontrar, você não podia conversar. E eu escolhi conversar com uma coleguinha na hora do culto, na hora da pregação, e batendo papo, mostrando fotos e a gente conversando. E de repente o pastor parou de pregar e ficou me olhando. Assim, a cara, e não era sorridente, cara assim, muito séria. E só que aí a gente conversava mais. Quando a gente percebeu, a gente começou a rir. Por quê? Jovem, né? Criança, juvenil. E depois que ele continuou a pregar, e depois ele me chamou e falou: Olha, eu quero falar com você. Olha, Miriam, você estava me atrapalhando a pregar. A conversa estava rolando, aí deu aquela, sabe, aquela lição. E só que isso passou porque
eu era tão jovem e eu não entendi o que estava. Hoje eu sei, eu disse, poxa vida, pegou pesado, né? Não precisava tanto isso, mas era mais ou menos assim. Então, era muito complicado, né? E isso nos afastou muito e vem aquela coisa assim, eu posso, eu sou responsável, eu acho e eu vou decidir a minha vida. E foi assim que aconteceu comigo. E E aí, aí vem esse sentimento, né, Miriam, que às vezes não é o melhor, não é a exatamente, visão correta, não é mas melhor. vem, né? Mas veja Bem, que o ambiente, ele pode ter várias maneiras, né? Nós podemos chamar alguma falha de uma ou outra situação de várias formas, né? Mas assim, como se diz, né? Isso aí é uma questão, né? Acho que a gente aprende com os erros, né? Acho que cada sim, um aprende, até pastores, nós também aprendemos com falhas que a gente às vezes tem, e isso é que é importante, é aprender. Quando a gente aprende, amém, né? O problema é continuar às vezes falhando. E aí você exatamente. sai da igreja, você fica fora da igreja, você vai contar que a sua vida ela vai começar nessa ida e vinda, né? Porque você volta em Isso, algum momento da igreja para a igreja, sim, depois sai de novo, e você tem uma vida espiritual meio que irregular, meio que sem, né, isso, aquela firmeza sólida assim, triste. agora não sai mais. Mas em 2017 vai acontecer uma coisa. Foi o E ponto da aí, virada, o que que aconteceu em 2017. 2017? 2017, é, eu perdi meu pai, esse pai que trouxe o evangelho, né? O evangelho para nossa, da forma dele, da forma como ele conhecia. Ele faleceu, descansou. Eu não tenho dúvida. Ele dormiu em Cristo. E aí aconteceu uma briga na família, porque perdemos perdemos o orientador. Minha mãe já tinha falecido, ficamos órfãos. E aí as opiniões se dividiram e eu bati de frente por ser a mais nova, por achar que sabia de tudo, né? Arrogância. E algumas coisas que alguns não quiseram falar, eu falei, e aí eu fui marcada, né? E de um membro da família eu vi coisas horrorosas, tristes. Eu acredito que ninguém tem a autoridade de falar o que eu ouvi. Eu também magoei, mas eu fui muito magoada, eu fui definida, né? Essa pessoa, ele falou mais ou menos assim para mim: você é uma pessoa má, você não vai para o céu. Pronto. Aí foi o ponto para a gota d'água para eu querer me afastar De vez. completamente. Porque a sua vida estava nessa, né? Você ia, voltava, estava Isso, já buscando. estava. Não tinha muita firmeza, mas também não tinha coragem de sair, né? Sim, Mas agora, com essa situação, você deixa tudo. abandonei de tudo, vou viver sozinha, não vou perdoá-lo. Olha só, não vou perdoá-lo. E se eu não quero perdoá-lo, então não adianta orar. Não adianta orar porque não vai, Deus não vai atender a minha oração. Bem claro, o Pai Nosso é bem claro, eu tinha consciência disso. Então, se eu não vou orar, eu não vou buscar, o que que eu vou fazer lá no céu? Então, não adianta, eu vou desistir de tudo. Aí, pronto, acabou. Não quero mais saber, não estou zangada com Deus, mas essa é uma atitude infantil. Eu poderia ter perdido a minha salvação. Aí eu lembro agora, relembrando a pregação do pastor. E eu não quis mais, eu disse, bom, eu não queria ouvir nem falar no nome dessa pessoa, nada que lembrasse. Disse, vou pegar. Isso é uma infantilidade. Hoje eu vejo que eu fui muito infantil, mas era uma decisão minha. Deus respeita. Espírito Santo, ele também respeita, porque na hora certa ele fala. E aí eu não dava ouvido, eu não parava para ouvir. Mas uma pessoa que estava ao meu lado falou assim: olha, você precisa orar por essa pessoa que fez isso com você. Aí, como é? Não, não vou orar. Não vou perdoar. Eu, escrevendo isso aqui, anotando, eu lembrei do testemunho de ontem.
esqueci o nome dela, Deolândia, uma coisa assim. Ela estava testemunhando, né? E aí eu disse, bom, então agora eu sou sozinha, eu vou seguir um político, vou colocar meu sobrenome no nome desse político e vou. E aí eu fiz isso e comecei em redes sociais. Eu comecei a publicar que fazia parte desse partido e pronto, foi totalmente assim. Já não lia a Bíblia, já não orava, já não ia à igreja, não gostava de nada, então foi um período muito difícil, A sua né? bandeira, Miriam, agora era outra. Isso, A sua outra, bandeira levantei era uma outra, né? bandeira com muita força. Agora É. você, pastor, imagina se essa bandeira tivesse sido levantada de outra forma. Ô, Miriam, Então, só abrindo um parênteses aqui para a sim, sala se situar, talvez um ou outro, porque assim, ó, veja, a sua reação a essa situação familiar, ela vem depois da morte do seu pai, sim, né? Vocês precisam ali de alguma maneira se organizar para poder trabalhar. Até a questão, se eu não me engano, ali tinha a ver com coisa de herança, alguma coisa assim, sim, né? Que entra nessa discussão, tá? Mas aí nessa discussão faz você tomar uma decisão, não. Então, já que é assim, eu vou virar de vez, eu vou desistir disso aqui. No meu ponto de vista, né? Que pode ser falho. No meu ponto de vista, essa reação que você toma, ela tem a ver com a sua condição espiritual anterior, que não estava com muita firmeza, né? sim, exatamente Porque, também, não sim, é? Porque se você estivesse assim, firme, talvez você teria uma outra reação. O que eu quero dizer com isso é que essa vida no espírito, né, que a gente tanto busca, isso vai ajudar a gente a fazer a gestão de até problemas que acontecem em torno de nós, problemas que exatamente, acontecem até em nossa família, né? Dependendo da decisão que a gente toma, isso pode ir para um lado de bênção ou pode ir para um outro lado que vão trazer mais problema. E agora a Miriam, ela caminha por esse outro lado e em vez de erguer a bandeira do evangelho, ela ergue a bandeira da política e outras situações. Graças a Deus, Miriam, a gente pode até pensar assim, não, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero saber mais dessas coisas. A gente pode até pensar nisso, mas Deus nunca deixa a gente. Deus nunca abandona a gente, né? E isso nós louvamos a Deus por isso, né? Porque ele sempre está ali nos buscando, nos auxiliando, né? E aí, Miriam, você ergue bandeira política, você começa a viver dessa maneira. Eu não quero perdoar ninguém, eu não quero nem tocar, não. E você esqueceu, né? Por um tempo não quis saber. jamais. Jamais alguém seria a parte visível de Deus, jamais eu ia crer em Deus porque A alguém pessoa existe, existe. jamais nada de amar ninguém e Era nada de contrário, precisar. tudo que você De, crê hoje, que você fala hoje, nem passava tudo, pela sua cabeça, né? de jeito E, nenhum. e nessa vida que você está levando, despreocupada com questão espiritual, você chegava a dizer, né? Não, eu não vou ser salva mesmo, eu não quero saber de salvação, ir para o céu. Então você já decidiu mesmo. Então não tem perdão, eu quero ver minha vida dessa maneira. Mas me parece que vai ter uma amiga sua, parece que do trabalho, não sei, que vai Sim. falar: Olha, você já ouviu falar na sala 57? Como é que foi isso? Ah, foi muito interessante, né? Chegou a pandemia, eu fiquei muito assustada, nós fomos obrigados a ficar todos em casa, né? E aí minha amiga falou assim: "Olha, você já ouviu falar? Eu vou mandar um link para você da sala 57". Eu, sala 57, o que é isso? Ela, não, é um culto. As pessoas estão procurando o Espírito Santo. Eu, que Espírito Santo? Para que isso? Não. Me fazia, né? De desentendida. E aí ela falou assim: entre, você vai gostar. Aí eu entrei uma vez, mas muito rápido assim. Aí eu olhei, aí saí bem rápido. Depois outra colega minha, ela, Socorro Silva, ela é frequentadora também da sala. Aí ela mandou para mim. Ela falou: ai, Mi, olha, Jesus está muito perto de voltar. Eu disse: e eu não vou, né? Eu já estou decidida aqui. E ela disse assim: eu não vou sozinha, tem um monte de gente que não vai também, então eu não vou sozinha, então tá tudo bem.
E ela falou assim: olha, então a gente está buscando, você vai gostar. Tem o pastor Wagner, ele prega, tem testemunhos. Tá. E em consideração, ela falou assim: eu vou mandar para você pelo YouTube. Tudo bem, eu vou. Tá bom, eu vou, entro. Como eu não tinha outras coisas para fazer, estava quase praticamente em férias, aí eu entrei. E entrei a primeira vez, aí fiquei assim, aquela animação toda, né? Eu não gostei da pregação. Alguns pastores, família Godin, pastor Godin, porque eu já tinha escutado o testemunho dele, então assim, eu fiquei, nossa. Eu vi o estilo de pregação diferente, Espírito Santo. Eu disse, gostei, eu vou entrar no outro dia. Aí esse foi o ponto da virada. Gente, foi muito lindo, muito forte. E aí onde eu me desarmei toda, e foi a forma que o Espírito Santo, Deus, falou comigo, porque eu dei a oportunidade. E nesse dia, quando eu entrei, ela falava assim, olha, se você não quiser assistir a programação toda, você adianta e você pega a pregação. E como A eu sou sua muito amiga que falou isso. isso, você pode passar, tem o estudo da lição, mas você pode passar e pegar a pregação. São ótimas, são pregações excelentes, que a gente está precisando. Tudo bem, eu vou analisar. Primeiro eu vou analisar. E lá vem eu analisar a sala 57, coitadinha de mim. E aí, de uma irmã, eu assisti tudo e começou um testemunho de uma irmã. Ô, Não gravei Miriam, o nome. segura aí. Antes de você contar negócio desse, muito que meu ponto, eu penso assim que esse é um momento assim chave, né? Esse é um momento chave. Viu, Verônica ali, eu percebo que a Verônica está prestando atenção em testemunho, né? Quem não está, né? Quando eu ouvi o seu testemunho, nesse momento aqui, eu falei, nossa, como Deus trabalha, né? Mas veja, Exatamente. Deus trabalha usando pessoas. Usando pessoas. Trabalha E usando pessoas, simples. E de uma né? forma simples. Muito Exatamente. simples. Mas primeiro teve uma amiga que falou para você, olha, eu vou passar um link para você aí. Depois Sim, você entrou e tal. Depois teve uma outra amiga que falou, olha, vou passar um link da sala 57 para você. Sabe, irmãos, eu quero aproveitar esse momento, Miriam, me permite, para dizer a sim, importância, gente, da gente divulgar. Olha a situação que a Miriam estava. Eu pergunto para você, você acha que a Miriam era a única desse mundo? É a única desse mundo que fala, não quer saber mais de nada? Existem milhares de pessoas que já esteve em nosso meio, que hoje está fora. Então, quando a gente fala assim, olha, vamos fazer uma lista de transmissão, vamos fazer uma comunidade, né? Tem essa prática diária, diária. Todos os dias tem alguém do seu lado, fala, eu posso mandar um link para você, né? Explica, pede para colocar na lista de transmissão, porque pode ser algumas Miriams, né, que estavam aí sem ter nenhuma vontade, mas a minha obra, o meu papel é mandar. É entregar um livro, é entregar um link. E o papel do Espírito livre. Santo é fazer o que fez com a Miriam. Por quê? Porque, veja, o Espírito Santo pegou a Miriam, levou lá na sala. A Miriam assistiu, saiu. Aí, outra pessoa foi lá, outra amiga falou: olha, vou mandar. A Miriam foi lá na sala de novo. E depois, a amiga falou: olha, explicou, você pode entrar assim, assado. Aí a Miriam falou: vou analisar. Tudo isso é o Espírito Santo trabalhando. Tudo isso é o Espírito Santo trabalhando. Exatamente. Aí sabe o que Exatamente. aconteceu? Aí o Espírito Santo permitiu um momento. A Miriam precisava entender um assunto. E o Espírito Santo coloca o assunto certinho. E essa irmã, ela, uma irmã simples, ali falando como Deus agiu na vida dela, como foi a coisa. Esse testemunho marcou a sua vida, Sim. pelo conteúdo dele, né? E essa irmã, ela estava ali dando testemunho sobre o quê? Como é que foi o testemunho dela, Miriam? O que que chamou a atenção? Gente, ela estava numa expressão tão suave, tão plena, só o Espírito Santo mesmo. E aí eu parei, ela começou a contar mais ou menos assim, que ela eles eram os dois, né, o casal, muito dedicado na igreja, e eles trabalhavam com desbravadores e aventureiros. Então eles iam crescendo, né? Então eles começaram com aventureiro. E tinha uma menina que foi aventureira, eles deram toda a assistência para essa menina, viram essa menina crescer, ela se tornou desbravadora. E
a família, assim, uma família muito linda. Eles são daqui de Pernambuco. Não lembro a cidade, porque já tem um tempinho. E ele tinha um filho mais velho, muito, um rapaz muito bonito, assim. Ela mostrou a foto, você sentia, assim, a presença de Deus na vida da foto do rapaz. E aí, então, ela falou que esse rapaz começou a namorar com essa menininha que já agora já era uma mocinha desbravadora. Bom, entre adolescentes, ele terminou o namoro e a menina não aceitou. E ele começou a namorar com outra menina. Então, essa mocinha, aventureira, desbravadora, cuidada pelos pais, ela combinou com outros amigos e assassinaram o filho dessa irmã. E ela contando assim muito. Quando ela falou assim, aí eles queimaram o carro. Eu sei que a morte desse rapaz mexeu com toda a cidade. Foi um testemunho para toda a cidade, principalmente por causa da reação dos pais, da família. Quem é mãe aqui sabe o que é perder um filho doente, sabe o que é perder um filho, uma morte, né, um acidente, mas eu não sei se vocês sabem o que é ter um filho assassinado. E foi muito triste. Só que ela estava contando assim, muito plena, e ela disse bem assim: essa menina está foragida, menor, né, de idade, só que eu a perdoo. Perdoo. Eu quero que ela se torne a minha filha. Eu vou procurá-la. E eu vou perdoá-la. Quando ela falou isso, eu a perdoo. Aí eu parei assim, literalmente. Como ela tá falando que perdoa? Ela vai perdoar? Então aí eu caí. Eu disse, meu Deus, o que que eu estou fazendo com a minha vida? Porque Você já eu tenho lembrou da situação do perdão, né? isso. Foi assim, perdão. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou brincando com a minha salvação. Jesus morreu por mim. E eu não estou querendo ir para o céu, estou querendo negar tudo isso, negar tudo que foi falado aí pelo pastor. Hoje o pastor explicou todos os privilégios que nós temos, um Deus todo-poderoso. Eu estou rejeitando isso por causa de algumas palavras de uma pessoa que estava tão fraca como eu. E eu ia perder assim, que brincadeira, eu estou brincando com a minha salvação? Não, não pode. Aí, desse dia, eu comecei a frequentar a sala e comecei a orar por essa pessoa. Aí voltei a orar e falei com Deus, olha, Senhor, vou orar, não estou com muita vontade de perdoá-lo, não, mas o Senhor vai ter que colocar isso na minha vida. E aí eu comecei a orar e comecei a orar e comecei a olhar para as pessoas de forma diferente. Fui lá, mudei meu nome, comecei a tirar as postagens da rede social e comecei, eu disse, vou dar uma reforma aqui na minha vida, nos meus conhecimentos, vou ler o livro Vida de Jesus. E no livro Vida de Jesus, se você lê, Jesus não condena ninguém. Aí eu falei, não, Jesus não condenou, acho que ele vai condenar no desejado. Li o desejado, todinho, nada. Só perdão, amor, misericórdia, muito amor. Ao contrário, né? Jesus que foi condenado. E aí li outros livros e agora eu vou ler os evangelhos. Li os evangelhos e comecei, né, a ler, buscar. E um dia eu estava em casa e meu celular tocou. Eu olhei e era essa pessoa ligando para mim, porque nós moramos em cidades diferentes. E ele falou, pedindo perdão, que eu perdoasse, que foi um momento difícil para ele também, e ele perdoou. Aí eu falei para ele, olha, você falou coisas fortes para mim e eu não ia te perdoar nunca. Eu jamais ia ligar para você. Eu estava decidida e eu ia perder a minha salvação. Mas eu te perdoo, perdoo. Não esqueça tudo. Foram palavras. Olha, palavras, gente. Palavras passam, né? E aí fiquei aliviada. Depois eu conversei, porque até então eu estava afastada da igreja, né?
Ô, E Miriam, aí eu, olha como Deus é extraordinário, né? Porque assim, esse, você orava a Deus por essa pessoa, mas você era sincera com Deus. Senhor, sim, eu não tenho condição de perdoar, tá né? difícil. E eu fico pensando uma hora, né, essa oração, né? A gente ora, mas fala, eu não tenho condição de perdoar. E essa é a melhor forma de orar, quando a gente abre o coração para Deus, né? Fala do nosso sentimento, né? E Deus, ele é tão extraordinário que ele te ajudou nesse processo. Porque Exatamente. talvez o tempo ia passando, pode ser que mais para frente até surgiria isso no seu coração, Deus faria algo você até fazer. Mas Deus tem pressa. Deus tem pressa em Sim, fazer uma obra dessa, né? E aí Deus de alguma maneira trabalha no coração, né, dessa pessoa. Essa pessoa liga para você e essa é a forma. A Sala 57 é um instrumento de Deus para trazer exatamente. esse testemunho para vejam, irmãos, como as coisas vão se encaixando, né? Não Deus, tenho eu, dúvida. eu só preciso me colocar à disposição de Deus. Deus ele faz tudo. Ó, Deus vai fazendo tudo, vai trabalhando. E aí, Miriam, agora com tudo isso acontece, né? O seu retorno, né? Essa questão espiritual, né? A vida volta novamente esse vigor espiritual na sua vida. Sim. Vai acontecendo isso, né? Aí você perdoa o seu irmão ali no telefone e como é que a coisa vai acontecendo? Então, aí eu continuei Continua na buscando. sala, né? Tá aí. Sim, aí continuei e continuei orando muito. Nossa, como eu me afastei, como eu me afastei. Então, eu tive que deixar alguns hábitos, mudar. E não é fácil, tá? Esse retorno, ele, para quem sabe, para quem já passou por isso, não desejo a ninguém, mas é meio complicado. Então, eu tive que refazer. Eu acredito que, através do meu comportamento, eu afastei algumas pessoas. Eu fui uma pedra de tropeço. E aí veio uma relação de pessoas que eu tive que me dirigir a elas e pedir perdão pelo que eu tinha falado. E foi uma luta. Eu não vou, Espírito Santo, e ele dizia, você vai. Ficava assim na minha mente. Eu dizia, não, eu não quero pedir. Ela é uma pessoa boa. Ela já sei que ela me perdoou mesmo sem eu pedir. Disse, não, mas você vai ter que falar. E aí eu fui à igreja e pedi perdão para essa pessoa que eu tinha magoado, uma idosa. Então, assim, como eu fiquei muito muito sem espiritualidade nenhuma, então o que eu via na mente eu falava. E aí eu tive que pedir perdão, essa pessoa também me perdoou. E aí começou o processo. E aí, só que aí aconteceu um problema. Eu tinha um relacionamento com uma pessoa e eu queria ficar assim, nada de casamento. Vamos conviver. Bom, quando o dia que for separar, a gente separa assim de boa e as pessoas falam, mas não pode. Pode, porque eu decido, sou eu que mando aqui, mesmo assim. Só que eu não queria pressionar essa pessoa, que é também da minha época, tá? Nós nos encontramos em um período e nós decidimos morar juntos. Olha lá. E só que nós começamos a andar na igreja, a voltar, a frequentar, começamos a seguir alguns pregadores, começamos a orar juntos, a fazermos o pôr do sol. E eu queria deixar uma coisa assim, essa parte também muito interessante. A gente aprendeu, né? A receber o sábado, na sexta-feira, para as atividades. Então, ele mesmo não sendo adventista, ele não compra nada, segue, estuda a lição, tudo. E a gente decidiu, né? Ó, tal hora a gente vai parar, vamos ouvir músicas, vamos ler, vamos estudar um livro. E nesse dia, na sexta-feira, né, eu comecei a me preparar e fui ao banheiro tomar banho muito rápido, só que eu estava irritada com ele, porque ele ainda não tinha chegado. E eu brigando no banheiro, mas ele não chega na hora, já está na hora do pôr do sol, e a gente tem que estar pronto, e então estamos atrasados, olha só a hora, e eu reclamando, e eu também estou atrasada, e reclamando muito. E de repente eu ouvi uma voz assim, Deus quer um coração
contrito. Claramente, Deus quer um coração contrito. Bom, o inimigo vai falar isso para você, é claro, mas o Espírito Santo fala. Sim. Então eu novamente caí. Eu disse, tá certo, Senhor, eu estou entendendo agora. Coração é a base de tudo, né? A mente voltada para Deus. E aí eu aprendi mais uma vez a lição. Então eu tenho sempre orado, agora minha oração é diferente. Senhor, coração contrito, Amém. discernimento, determinação, convicção, fé, esperança e amor. E aí, nesse período, eu comecei a fazer algumas atividades, mesmo não sendo membro ativo, eu comecei a fazer algumas atividades, comecei a olhar para as pessoas, os moradores de rua, sempre poder, à medida do possível, ajudando, né? Mas aí ficou aquela história, as pessoas começaram, e aí, vai casar não? Todo mundo cobrando. E eu conversei com um pastor, presidente da associação, e ele falou assim, olha, você tem que casar, não dá para si. Você sabe da logística, né, da igreja, do incorreto, você sabe do que é correto. Falou bem assim, ele falou outras coisas para mim, sabe? E aí eu disse, mas vamos lá, chame seu companheiro, conversou com ele, levou-nos ao tanque batismal e falou assim, ó, a vida de vocês tem que começar aqui. É aqui o primeiro passo. E de mim ele falou assim, olha, você é a base. Você tomar a sua decisão. Deixa ele. Salvação individual. E vocês decidam. São dois adultos, pastor. Não tem mais o que esperar, não tem papai nem mamãe. Então você vai decidir. E aí ele decidiu, vamos nos casar. E tá, todo mundo ficou feliz. A comunidade que me conhecia, ela vai casar. Então, em dezembro do ano passado, foi um dia assim, muito alegre, muito feliz. Lá vai a gente para o cartório. Interessante, pessoal, quando a gente chegava no cartório, eles falavam assim, que ele ia dar os nomes, né? Ah, traga o seu certidão de divórcio. Aí a gente olhava, não, não tem certidão de divórcio. Ah, são sorteios. Mas que lindo, mas que coisa mais linda, que bom. O pessoal, né, ficava assustados, pensando duas pessoas assim, meia idade. E aí nós casamos, foi um casamento no cartório, bem reservado, foi muito lindo. Não tenho dúvida de que Deus abençoou. Amém. Casada, dia 26 de dezembro. E aí agora? O batismo, aí ficou. Batiza, eu. Mas eu já me sentia batizada, o Espírito Santo já vinha trabalhando comigo. E depois eu recebi uma ligação de um amigo que trabalha, é radialista, né? Ele disse, professora Miriam, eu quero falar com a senhora porque o Espírito Santo me acordou 3 horas pedindo para orar por você. Eu levantei e orei. Só que eu não sabia como chegar até você. Então, você curtiu uma foto minha, e aí eu disse, já sei, essa é uma forma de eu me aproximar da professora Miriam. Conversou comigo, disse, vamos conversar. Então, eu precisava que alguém me ouvisse. E ele me ouviu, e nós conversamos assim um bom tempo. Ele pegou e tirou a ficha batismal e falou assim, tá aí, ó, vamos preencher. Aí eu olhei assim, disse, vamos, está na hora. Preenchi, e aí marcamos, o meu batismo foi dia 4, tá? Dia 4 de fevereiro, na programação do Caleb. Agora eu sou membro da Igreja Adventista, em Vila Eduardo, aqui em Petrolina. Foi uma festa, assim, muito linda, muitos amigos, sabe? A igreja estava super lotada. Mandei uma foto e foi assim, foi um dia muito feliz, muito, muito, muito feliz, gente, muito bom. E ele falava Ô, assim, Miriam, eu nervosa, ele falava ô, assim, Miriam, professora, sim, você é a prova que Deus faz tudo, né? A sim, gente não quer e ele vai fazendo, né? vai fazendo Você é, tudo, você é testemunha à prova disso, né? Que se dependesse da exatamente. gente, a gente não avançava, mas Deus vai colocando pessoas. Não, olha, vai lá. Não, ó, faz isso. Ex- Não, ó, eu vim aqui, já trouxe a ficha.
Que Eu bênção, trouxe a hein? ficha. E foi assim, foi uma noite linda. A igreja fez, assim, me recebeu muito bem, né? Porque assim, tem muitas pessoas na cidade, na igreja, que me conhecem porque eu comecei muito cedo na igreja, né? E assim foi. Hoje agora eu estou, não estou feliz não, tá? Eu estou alegre, porque a alegria é um dom do Espírito Santo, tá? Alegria é para sempre. Felicidade ela passa, mas a alegria ela permanece. E aí eu aprendi, estou aprendendo, estou descobrindo, né? Servir a Deus de coração, pela fé em Jesus Cristo, que é o que nos salva, o sacrifício dele. E hoje estou aqui. Então eu falei assim, e agora? A sala 57. Eu vou mandar a foto. E se for da vontade de Deus, que sirva para alguém, porque testemunhar também, o Espírito Santo nos leva a testemunhar, porque se a gente não testemunhar, não vai ter a glorificação, não vai ter exaltação no nome de Deus. Então, ele vai fazer isso. Então, aí, assim que eu mandei, né, para minha moderadora, a Joana, ela mandou para o pastor Wagner entrou em contato. Bom, então, está tudo caminhado. Deus conduz, vamos crer, né? E aí, estou já aqui falando com o Senhor, falando para a sala 57 da transformação, que ela só acontece se a gente permitir. Mas você só uma brechinha assim, ó, pouquinha, não precisa ser muita. O Espírito Santo ele invade, ele fala educadamente e do jeitinho que você precisa. Porque se não, de outra forma, eu não teria retornado. Mas ele falou assim suavemente, como é, né? Como é para ser, como ele faz. E aí hoje eu estou aqui contando Testemunho essa abençoado. vitória, essa bênção, essa bênção. E Ô, aí, Miriam, agora sim, é só alegria. ô, Bom Miriam, dia com olha, alegria. a gente olhando assim o seu testemunho, né? A gente vê como que Deus age, né? Aqui nós temos várias pessoas, né, tanto no Zoom como no YouTube, que está participando, e outras que vão assistir mais tarde. Você sabe que a sala 57 chega aí ao Sim, número de visualizações extraordinário ao longo do dia, né? sim, Então, Lânia e Filomena e Eunice e Sara, sabe, a gente vê no testemunho da Miriam uma coisa bacana. Qual é a coisa bacana? É assim, ó, algumas pessoas entram em ação, fazendo algumas coisas. Depois deixa com Deus. Depois sim, deixa com o Espírito Santo. Lembra de uma frase que o pastor Edmir falou para nós aqui já faz muito tempo? O pastor Edmir falou uma frase que nunca mais esqueci. Algumas coisas precisam acontecer, porque se elas sim, não acontecerem, outras não acontecerão, né? Você pode exatamente. imaginar se esses amigos da Miriam não tivessem falado para ela entrar na sala 57? É óbvio que Deus tem vários meios, Deus não tem só um meio, eu entendo isso. Sim, Mas vejam, são oportunidades que estão na mão das pessoas, que as pessoas entregam para outras. À medida que eu mando um link, aí já não é comigo mais, aí já é com o Espírito Santo, né? Eu exatamente. só preciso mandar, eu só preciso falar, eu só preciso entregar um livro, eu só preciso oferecer um E estudo pronto. bíblico. Eu não preciso ir oferecer um estudo bíblico para uma pessoa com o compromisso dela aceitar. A minha parte é oferecer com amor, com carinho, com educação, ou um estudo bíblico, uma oração. Agora, a parte do Espírito Santo é trabalhar no coração daquela pessoa. E o Espírito Santo também não força. Fica também na autonomia daquela pessoa ouvir a voz do Espírito Santo e aceitar ou não. Então, com a Míria, foi assim: duas amigas procuraram, ela entrou meio que, né, assisto, não assisto, mas o Espírito Santo foi trabalhando. E foi trabalhando, e foi um processo. A Míria já estava na sala, a Míria já estava decidido, já não é mais assim, Senhor, eu vou, estou orando, mas o perdão ainda não é, eu não estou. Deus vai lá e faz a pessoa ligar Faz para a ela, obra. sabe? E mesmo depois de tudo isso, a Míria fala, bom, mas agora questão de casamento, questão disso, né?
o esposo dela decide. Aí depois que deu o casamento, ela fala assim: não, mas batismo? Que negócio é esse batizar de novo? Olha pra você ver. Aí o radialista lá encontra uma postagem lá que ela e fala assim: é por isso aqui. E já leva a ficha. E hoje a Mira está aqui, Exatamente. contando Amém. Muito, testemunho, muito, muito, muito alegre, Deus, muito alegre. né? Como Deus Alegre, trabalhou, membro ativa exatamente. na igreja, pregando o evangelho. Olha, Ainda Miriam, deixa eu assim, falar um negócio para você. Perfeito nenhum de nós somos, exatamente. mas nós estamos no caminho. E se Deus fez essa obra na sua vida até aqui, Ele há de fazer muitas outras ainda, na sua vida, na Amém. minha vida e na vida de Amém. cada um de nós. É. Amém. Ô, Miriam, eu queria que você, assim, ó, muito bom, acho que tá assim, para honra e glória de Deus, acho que seu testemunho, ele mexe com a gente pela a forma que ele acontece. Mas eu queria agora, você está hoje nessa direção, tem estado conosco aqui na sala, mas eu queria que você fizesse duas coisas antes de encerrarmos, antes de Bom Dia para a Alegria. A primeira coisa é o seguinte, desse um conselho. Qual o conselho que você daria agora para essa igreja, esse grupo aqui? E depois eu vou pedir para você orar. Então, foi oportuno. É, eu vou para o livro de Filipenses, que tem me ajudado muito, no capítulo 4, verso 4, diz assim: Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Benção. Muitas coisas. Minha Bíblia está muito Lindo, embarcada, mas é isso. lindo texto, viu? É isso. Lindo É assim texto. que eu termino. Que benção. E, e muita fé, muito amor, muito amor. Nós precisamos de muito amor. Às vezes é um abraço, um aperto de mão, um bom dia, feliz sábado. E eu desenvolvi uma coisa, pastor. Eu ando com vários livros na bolsa, e principalmente no comércio. Quando eu vou comprar qualquer coisa, então eu já coloco um livrinho. E para o atendente, independente do que ele seja, do que ele esteja ali, eu dou o livro. Nossa, as pessoas ficam muito felizes, muito felizes. Então, esse tem sido o meu ministério. E Sabe o que eu vai estou rindo surgir. aqui, Miriam? Eu estou vendo uma pessoa que não queria ir para o céu e agora quer levar um monte de gente junto. Não nem pensar, nunca mais. Eu não quero mais ter Pensa, essa né? infantilidade. Essa infantilidade, eu brinquei, e o inimigo, ele se apoderou muito forte, tá? E teve momentos assim que eu vi que o inimigo estava, mas vi agora, hoje eu vejo. E ele poderia ter acabado com a minha vida, mas é como o senhor falou, né? Deus, ele fica em volta, porque ele sabe a sinceridade do nosso coração, né? Então Você pode agora dizer hoje, não. Miriam. Agora daqui para o céu, nem pensar. Ô, Miriam, hoje você pode falar, antes eu ouvia falar, hoje eu vejo. Isso. Eu Hoje eu vejo, vejo. exatamente. É. Não, nem pensar. Que benção, Quero Miriam. muita gente comigo, hein? Quero muita gente. Vamos, em Essa nome de Jesus. sala A sala toda. 57 vai estar em peso, hein? Pois é, porque tem pessoas que a gente só se vai se encontrar no céu. E essa tem que ser a nossa esperança. Amém. Tem que ser a nossa esperança, tem que ser real. Real. Esperança Boa. de reencontro. É Se isso você mesmo. não tem esperança, você não tem nada. E então a Acabou. esperança brotou novamente. Glória a Deus, viu? Irmã Amém. Miriam, eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus do que você existe. E é da Muito mesma bem. forma, pastor. Agora sim, você é a parte visível de Deus, todos vocês. Agora eu olho para as pessoas assim, por incrível Amém. que pareça. Eu Glória olho a para as pessoas, Deus. eu olho assim, ele é visível, ele Muda é tudo, né? parte de Deus, né? E Quando. eu creio mais em Deus porque você existe. Porque Amém. vocês existem, vocês são reais. E a gente tem que crer, né? E aí eu Amém. te amo, que eu não falava.
E eu preciso de você, pastor, para ser alegre, para ser feliz. Amém. Em Jesus Ô, Cristo. ô, ô, Miriam, muito obrigado, tá? Por essa Eu que essa agradeço. disponibilidade, tá? Tenha certeza que o seu testemunho, ele alcançou todos os nossos corações. Amém, amém. E é provável que tenha pessoas aí que estejam passando por alguns dilemas e até por essa questão da transformação, do perdão, né? Pode ser que tenha pessoas que estão resistindo à voz do Espírito Santo, a poder mudar, a voltar para os braços de Deus. Pode ter certeza que seu testemunho é uma ferramenta poderosa para o Espírito Santo alcançar esses corações. Ô, Amém. Miriam, faz uma oração pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós, dando-nos um bom dia. Pois não. Senhor nosso Deus, nosso Pai, honrado, glorificado, exaltado seja o teu nome para todo sempre. Nesse momento, nós te somos muito gratos porque aconteceu um milagre em nossas vidas. Estamos vivos e, além de vivos, estamos te buscando. E isso não tem preço, porque Verdade. o preço Jesus já pagou, que foi morrendo na cruz por todos nós. Que isso, esse sacrifício precioso, torne-se real durante este dia e que Ele nos conceda a certeza da nossa salvação hoje em Cristo Jesus e que do nosso coração possa continuar brotando a alegria, porque é um fruto do Teu Espírito Santo, da presença do Teu Espírito Santo na nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Que benção, hein? Por isso que Amém. agora nós vamos dar aquele bom dia, né, povo do Senhor? Bom dia, cheio de alegria! Bom dia, Bom dia, Miriam. Bom dia, Miriam. Deus abençoe você, viu? Não. Amamos você! Transmissão do YouTube. Te amo, Alegria! bom dia, bom dia. Ativação do canal. Agora nós vamos dar aquele bom dia. Bom dia, meus amores. Deixa eu aproveitar aqui, pessoal. A Val e a Miriam estão no acampamento, não é isso? Ô, Val. Val. Abre o seu microfone aí, Val. Oi, Opa. Vamos aproveitar. Vocês estão onde aí, Val? oi, tô ouvindo. Vocês estão onde? Itararé, na igreja do pastor Fernando, a ex-igreja do pastor Fernando Flores. Itararé, né? Nós estamos em Itararé, pastor. Ah, No vocês Retiro. estão no acampamento. Olha aí, ó, o trio aí bacana aí, ó. Ó o trio aí. Esse trio aí é forte, hein? Ai, também queria estar lá. Não entendemos, pastor. Não entendemos. Pessoal, sinta-se abraçados aqui, a Sala 57 em movimento, acampando com vocês, hein? Amamos vocês, Miriam, Dodora, Todo Val. mundo querendo estar Nós aí. também Todo amamos mundo. vocês. Amamos vocês. Bom dia, A gente com queria, alegria. a gente queria todo mundo aqui, gente. linda. Acampamento na sala 57. Olha que bênção. Val. Firme e forte vocês aí, viu, gente? Um abraço. Que lindo, Pessoal. amados. Tchau, hein? Amamos Vamos. você, velhinha. Na transmissão do YouTube, clique no joinha. Alegria.